Olá, sejam bem-vindos. Hoje a aula é de estratificação de risco cardiovascular. Vou colocar aqui para vocês o roteiro dessa aula. A gente vai dividir em 4 etapas. A primeira etapa, doença cardiovascular, eu vou falar um pouquinho dos conceitos, da dimensão do problema, que a gente deve saber. Segunda etapa, fatores de risco. Nós temos fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Na terceira etapa, eu vou falar um pouco de lesões subclínicas, quais exames devemos ou não fazer, quais marcadores vão permitir inferir essa probabilidade de evento cardiovascular. E por último, a etapa final é a estratificação propriamente dita, como quem eu devo mensurar esse evento cardiovascular e as calculadoras que eu vou utilizar. Estão prontos? Vem comigo! Vamos falar agora da primeira etapa, conceituando o que é doença cardiovascular. Já que eu vou estratificar, eu preciso saber que condições são ditas como doenças cardiovasculares. Então veja, aqui a primeira delas é aquela que a gente mais conhece, a doença coronariana. Eu vou ter como doença coronariana infarto agudo do miocárdio, seja ele fatal ou não fatal, e angina de peito. Outra doença muito comum é a doença cerebrovascular, os acidentes vasculares cerebrais e o ataque isquêmico transitório. A doença arterial periférica é muitas vezes esquecida no ambulatório. A gente acaba não perguntando ou não examinando e acaba que o paciente não costuma falar sobre claudicação intermitente ou até mesmo se ele já fez uma angioplastia. E por fim, a doença da aorta. A doença da aorta ela pode se manifestar como uma aterosclerose difusa, gerando aneurisma de aorta, seja torácica ou abdominal. Vamos seguir em frente? A pergunta-chave que vai perpassar em todas essas aulas é qual a probabilidade de um evento cardiovascular no seu paciente, naquele indivíduo que você quer aplicar. Essa é a pergunta-chave. E ela deve ser feita antes mesmo de começar a fazer uma prescrição, começar a escrever, olha, seu fulano de tal, eu quero que o senhor tome esse remédio que é para pressão, esse remédio que é para o diabetes, esse que é para dislipidemia. Então vamos tentar entender um pouco mais dessa probabilidade. Para isso, eu tenho que passar para vocês qual é a dimensão desse nosso problema. Hoje, de cada 100 pessoas com 30 anos ou mais, essas pessoas elas vão ter um histórico de doença cardiovascular. Com certeza, ao longo da vida, elas terão um evento cardiovascular desse que eu já falei. Quantas? Exatamente, aproximadamente 50 pessoas vão ter esse evento. Então, 50% das pessoas acima de 30 anos vão ter um evento fatal por doença cardiovascular ao longo da vida. É óbvio que a gente espera que isso seja lá para os 70, 80, até mais, 90 anos. Porém, é tão prevalente que a gente deve tentar prevenir isso. 1/3 dessas 50 vão morrer por doença arterial coronariana. Então, em torno de 16 a 20 pessoas vão ter um evento fatal relacionado à doença arterial coronariana. E quais são os fatores de risco para a doença cardiovascular? Eu já vou entrar aqui um pouquinho na segunda parte da aula, os fatores não modificáveis, esses que estão aí no lado esquerdo da sua tela. Vamos lá, história familiar, sexo masculino, idade avançada, e a gente entende idade avançada acima de 60 anos, raça negra é um fator de risco para a doença cardiovascular, e alguns fatores genéticos. Mas a gente tem outros fatores que são controlados ou até mesmo modificáveis que ao longo da vida a gente deve se preocupar. São eles: tabagismo, dislipidemia, diabetes, sedentarismo muito prevalente, hipertensão, sobrepeso e obesidade. Esses eu vou falar na segunda parte da aula. Agora, é interessante que 90% dos eventos por doença arterial coronariana tem pelo menos um desses fatores. E aí vocês falam, bom, a gente não tem muito o que modificar esses que estão no meu lado esquerdo, mas eu tenho muito a fazer por esses outros, como o hábito de fumar. Mas também chama a atenção que 10% dos eventos relacionados à doença arterial coronariana não tem sequer um fator desse. E é interessante porque muitas pessoas que acabam tendo um infarto muito jovem não tinham nenhum desses eventos ou apenas um fator de risco, uma história familiar positiva. Quando a gente vai ver, eles têm inflamação crônica dos vasos. Ou seja, essa inflamação crônica dos vasos gera uma disfunção endotelial e talvez seja o início de tudo
mas isso não é o escopo da aula de hoje. Como a gente conseguiu essas informações? Ao longo de vários anos, tem que chamar a atenção do estudo de Framingham, um grande estudo iniciado lá em 1948, numa coorte de mais de 5.000 pessoas saudáveis, entre 30 e 60 anos. Essas pessoas foram acompanhadas anualmente através de avaliação clínica, laboratorial, e a cada 2 a 4 anos existia uma força-tarefa para tentar buscar que eventos cardiovasculares aconteceram durante esse período e identificaram esses principais fatores de risco. Todos nós já conhecemos, tão difíceis eles de se modificar, mas que geraram vários mecanismos preditores, vários modelos preditores. Eu estou aqui citando o modelo de Framingham, que hoje nem é tão usado assim. Nós temos modelos mais recentes, estudos populacionais mais específicos, mas, por exemplo, eu vou lançar no modelo preditivo esses fatores, modificáveis ou não. Então, o sexo, a idade, a pressão sistólica, se trata ou não de hipertensão, se é tabagista ou não, diabetes, o HDL e o colesterol. Como vocês podem ver, ele me dá um percentual, uma probabilidade de risco, que na maioria das vezes é nos próximos 10 anos. A gente vai falar isso lá no final na aula de calculadoras, que apenas o score da Sociedade Americana de Cardiologia, que consegue nos dar uma previsão de morte ou de evento cardiovascular durante toda a vida dessa pessoa. Isso é bem interessante, não só nos próximos 10 anos. Bom, já que eu adiantei a aula falando um pouco dos fatores de riscos relacionados à estratificação do risco cardiovascular, eu não posso deixar de comentar alguns detalhes sobre esses fatores não modificáveis, para que a gente possa falar um pouco mais sobre hipertensão, diabetes. Os homens têm fator de risco um pouco mais elevado que as mulheres, independente até da menopausa, ou seja, mesmo depois que as mulheres atingem a menopausa, o homem tem mais risco de doença cardiovascular, especialmente a doença coronariana. Aliás, o homem tem mais risco de doença coronariana e doença dos vasos, aorta e também doença arterial periférica. O AVE, por incrível que pareça, é igual nos dois sexos, seja homem ou mulher. E aquele detalhe da história familiar que eu não comentei até o momento, parente de primeiro grau que teve um evento cardiovascular, no caso de homens menor que 55 anos e no caso das mulheres menor que 65, é um fator de risco familiar positivo. Se eu tenho um pai, um irmão que teve algum evento antes dos 55 anos, eu devo me preocupar com isso e eu tenho uma história familiar positiva para a doença cardiovascular. Isso aumenta o meu risco de doença coronariana. Vamos seguir esses fatores não modificáveis. Isso vem de um grande estudo publicado em 2004 no Lancet. Estudou mais de 2 milhões de pessoas em 52 países, chamado estudo Interheart. Esse estudo ele mostrou para a gente pelo menos 9 fatores de risco que estavam relacionados à doença cardiovascular. Desses 9, eles estavam incriminados em mais de 90% dos eventos cardiovasculares. Vejam, são aqueles que eu já citei. Eu tenho aqui um gráfico que é um gráfico muito comum em meta-análise. E se vocês repararem bem, tem tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade abdominal e outros fatores como a alimentação, a atividade física, o consumo de álcool, que foi protetor. Quem está à esquerda dessa linha é fator protetor. Então, por exemplo, o exercício físico, ele é um fator protetor. E esse exercício físico, ele vai ser protetor diferentemente no homem e na mulher. Todas as variáveis têm diferenças entre sexos, algumas maiores, outras menores. Essa relação aqui, ApoB, ApoA1, é uma relação em que essa apolipoproteína B ela está muito mais prevalente nas hipercolesterolemias por LDL, já que é uma apolipoproteína do LDL, enquanto a ApoA1 é uma apolipoproteína do HDL, que é um fator protetor. Olha só que interessante esse gráfico. Cada fator de risco ele contribui para um aumento do risco cardiovascular. Então, por exemplo, aqui, smoking. Tabagismo aumenta em torno de 3 vezes. Diabetes, 2,4. Hipertensão, 1,9. Mas quando você acrescenta
1, 2 mais 3, ou seja, tabagismo, diabetes e hipertensão, o risco vai para 13, não é a soma desses fatores de risco. Quando a gente tem todos os fatores, os 9 que eu citei no slide anterior, o risco cardiovascular desse indivíduo comparado a uma pessoa que não tem nenhum desses fatores de risco chega a 333 vezes. Esse é o legado desse estudo. E quais são os maiores vilões, aqueles que nós temos que nos preocupar, aqueles que nós vamos tentar mudar o estilo de vida? Tabagismo, dislipidemia, a hiperglicemia, não só o diabetes, a hipertensão arterial e a obesidade. Esses são os nossos principais vilões e que nós vamos falar na próxima aula, porque em mais de 50% das mortes por doença cardiovascular, pelo menos um deles está envolvido. Vamos seguir, bons estudos, boa prática e fique com a gente até a próxima aula.